Então vamos agora parte por parte. Jesus começa o diálogo com essa palavra: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Parece uma precaução oratória, porque o que Jesus vai anunciar daqui a pouco será suficiente para deixá-los perturbados. Não perturbe o vosso coração, não se perturbe o vosso coração, tende fé. E assim nós nos encontramos novamente com a originalidade do Evangelho de São João. Jesus não anuncia diretamente sua morte de cruz, como faz Marcos por 3 vezes, né? O Filho do Homem deve ser morto e depois de 3 dias deve ressuscitar, como no Evangelho de São Marcos. Em João, Jesus anuncia que vai se juntar ao Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. E vocês já conhecem o caminho. Ir para o Pai, quer dizer, é o seu êxodo, a sua saída do mundo, seu retorno a Deus, de onde viera. Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, fez homem, agora celebra a sua Páscoa, sua passagem neste mundo. E quer que os discípulos o acompanhem. Ele vai preparar o lugar, voltará e levará os seus discípulos com ele. Aqui é uma alusão à Assunção e à sua manifestação gloriosa, certamente. E vocês já conhecem o caminho. É a primeira vez que a palavra caminho é citada nesses versículos, nesse trecho todo. Depois, na segunda parte, será citado outras 2 vezes. Caminho. 3 vezes a palavra caminho. Quando uma palavra é muito usada e se insiste com essa palavra num texto bíblico, é bom prestar atenção que quem escreve quer passar alguma mensagem através dessa palavra. Nessa primeira passagem, então, nessa primeira parte, nós nos encontramos com o tema presente no 4º evangelho, no Evangelho de João. Desde o prólogo, o da unidade entre Deus Pai e Deus Filho, desenvolvendo assim mais claramente do que os outros 3 evangelhos, podemos dizer o tema da Trindade, que será completado pelo Espírito Santo, o advogado, o consolador, o qual Jesus promete aos discípulos alguns versículos depois, 14, 17, 31, o restante do capítulo 14. Jesus promete o Espírito Santo. A segunda parte, depois dessa introdução, que a gente intitulou de O Caminho, começa exatamente o diálogo. Diálogo de Tomé com Jesus. E o recurso também do mal-entendido. Vejamos. A pergunta de Tomé retoma o diálogo. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Segunda vez que aparece a palavra caminho. E Jesus responde, evocando a única possibilidade deles se unirem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está vendo o mal-entendido? Na compreensão deles, pensam que o caminho é uma rota que levaria a algum outro lugar. Mas a resposta de Jesus desfaz o mal-entendido. O caminho não é uma estrada qualquer, que leva a algum lugar qualquer. O caminho é Ele mesmo. Eu sou o caminho. Como Ele já havia dito que eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Aqui Ele diz, eu sou o caminho. À frente dirá, ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus.
para se chegar ao Pai. Tomé é aquele tomado como cético, que duvida, o pessimista. Veja em João 11,16, naquele episódio de Lázaro. Vamos com ele, se referindo a Jesus. Vamos com ele a Jerusalém para ser morto com ele. Depois da ressurreição, teve dificuldade para crer, precisa de ver para crer, pôr as mãos. Mas Tomé faz essa pergunta, e baseado nessa pergunta, mal entendido, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus responde que Ele é o próprio caminho. Em grego, rhodos. Ele é o caminho. Mas Jesus não é simplesmente um sábio que indica uma meta a alcançar, ou o caminho a seguir para chegar a algum lugar, ou para alcançar algum sucesso humano e terreno. É por sua própria pessoa, pelo encontro com Ele, Deus Filho, palavra encarnada, palavra de Deus encarnada, é pelo encontro com Ele e através dele que nós podemos nos aproximar do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E não somente após nossa morte para este mundo, mas aqui e agora. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Desde agora o conheceis e o vistes. Isso é, conhecemos Deus por quê? Porque vimos Jesus. Para os discípulos, conhecem a Deus e só podem conhecer a Deus porque viram Jesus. É vendo Jesus, é contemplando Jesus, é ouvindo Jesus que vamos ao Pai, que podemos conhecer o Pai. Se queremos saber algo sobre Deus ou de Deus, quem manifestou e revelou foi Jesus. Quem me vê, vê o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. A segunda parte, ou a terceira parte, aliás, é o diálogo de Jesus com Filipe. Novamente o diálogo. Novamente um recurso de mal entendido. E aqui nós intitulamos a meta, o ponto de chegada do caminho. Que meta é essa? Estar com o Pai. Ver o Pai. Estar com o Pai. E só se pode por Jesus. E olha a pergunta de Filipe. Senhor, ou o pedido de Filipe, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Está aí no versículo 8. Desorientado, diante de todas as afirmações do mestre, talvez, parece ingênuo, mas expressa o desejo constante, expressar o desejo constante do ser humano, do nosso desejo, representado ali por ele, de ser consolado pela visão direta de Deus, a visão física de Deus. Mostra-nos o Pai. E isso aqui parece até naquele episódio do bezerro de ouro, no livro do Êxodo, capítulo 32. Moisés demorava a descer da montanha, o pessoal resolveu fazer um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus, porque aquele bezerro de ouro eles poderiam ver, como não viam o Senhor Deus, o Deus único. Então é sempre esse desejo constante de ver diretamente. Jesus, meio que decepcionado, com o raciocínio lento dos seus, insiste. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Filipe, quem me viu, viu o Pai. Como é que tu podes dizer, mostra-nos o Pai? Está no versículo 9. Jesus já havia dito no versículo 7, desde agora o conheceis e o vistes. E Filipe ainda insiste, mostra-nos o Pai. E Jesus esclarece. Quem me viu, viu o Pai, Filipe. Você já está há tanto tempo comigo e não sabe quem sou eu. Você
foi um dos primeiros discípulos. Se a gente pegar o texto bíblico, no Evangelho de São João, versículo 1, 45, a gente lê: Filipe encontra Natanael. Depois de ser apresentado a Jesus por Pedro e André, Filipe encontra Natanael e diz para ele: encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. É ele o Messias, conforme a lei, conforme foi escrito na lei de Moisés e os profetas. Então, a cabeça de Filipe, desde a primeira hora, a expectativa messiânica, que Jesus fosse o Messias, mas não o Messias Deus, longe de pensar isso, mas o Messias libertador de Israel. Quando Jesus, na multiplicação dos pães, põe Filipe à prova, né? Como que eu vou alimentar esse povo todo? Filipe responde: nem 100 denários, uma quantidade, parece que é 100, uma quantidade enorme de dinheiro, né, que representava 200 denários de pão, responde Filipe, não serão suficientes para alimentar esse povo, para dar um pedacinho de pão para cada um. 200 denários é muita coisa. Está vendo a dificuldade de entender, de ver em Jesus o próprio Deus? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Filipe, quem me viu, viu o Pai. Nós não podemos ver Jesus como ele está, aqueles da primeira hora viram Jesus. Podemos vê-lo espiritualmente, mas podemos ver ouvindo a sua palavra. Ver pelos ouvidos parece estranho, ouvindo a sua palavra, e ver pelos olhos exatamente quando lemos o texto, meditamos o texto, rezamos o texto, proclamamos na liturgia o texto sagrado, é o próprio Jesus falando conosco. E aí nós podemos nos encontrar com Ele e vê-lo e ouvi-lo, e assim ver o Pai, chegar ao Pai por Jesus. A gente deve lembrar que João se dirige a seus contemporâneos meio século, já disse no início, depois de Jesus, depois do ministério terreno de Jesus. E aqueles para quem João escrevia, igual a nós, como poderiam conhecer a Deus através de Jesus, já que ele não estava mais presente fisicamente? Foi o que acabei de dizer. Nós não podemos nos perder em especulações inúteis. Onde? Quando? Como? Devemos nos deter então na missão. Eu vos dou o mandamento, amai-vos. No Evangelho de São Mateus, lá no final, diz assim: ide por toda a terra, anunciai o Evangelho, batizai. No próprio São João, há mandato de missão, para a gente viver o caminho dessa vida. Está vendo? Ó, o caminho, depois da pergunta de Tomé, Jesus responde: é Ele mesmo, eu sou o caminho. O ponto de chegada desse caminho, a meta, o objetivo de se percorrer esse caminho, de se passar por esse caminho que é o próprio Jesus, é estar com o Pai. Como Jesus está com o Pai. E aí nós entendemos aí na resposta a Filipe: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Passar por Jesus para atingir a meta é estar com o Pai. Ir por Jesus, através de Jesus, com Jesus, até o Pai. Já agora, mas de maneira plena depois. Mas enquanto isso, nós caminhamos neste mundo, precisamos da ajuda no caminho dessa vida. E Jesus se faz caminha conosco e Ele é o próprio caminho. Já podemos ir caminhando por Ele. E assim se encerra esse trecho. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Fazer obras como Jesus fez é a missão, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Está vendo a ajuda? O que pedir em nome dele, ele nos dará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedir algo em meu nome, eu o farei. É a ajuda que nós precisamos. Jesus age em nós. Pedindo ao Pai por Jesus, Ele nos concede. Nossa tarefa deve ser cumprida e realizada, não por nossas forças próprias, mas com a ajuda de Deus, por Jesus, na força do Espírito Santo, que vem sobre nós em Pentecostes. Leia o restante do capítulo para ver, de 17 até o 31, a promessa do Espírito Santo. Assim eu encerro, mas retomando então, as palavras que eu destaquei aqui no texto, na Bíblia, que eu achei bastante interessante. A gente não pode tirar um versículo bíblico e juntar com outros sem ser mais sem menos, descontextualizando, não é? Mas veja que interessante, a gente percebe isso aqui, ó, o caminho. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E ninguém vai ao Pai senão por mim. 4 palavras de Jesus que, se juntar, tem sentido, e um sentido grande. Graças a Deus. E acompanhe comigo mais uma vez. Para me conhecer, conheça também o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus que revela quem é o Pai, pela sua palavra e por seu amor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Desejo a todos, mais uma vez, Feliz Páscoa, ainda estamos no tempo da Páscoa. Desejo a todos também um feliz Dia das Mães. Peço a Deus que abençoe cada uma das nossas mamães, das nossas vovós. Rezemos pelas nossas mães nesse dia intensamente, nesse mês de maio, um pouco diferente do que temos costume, né? E sigamos Jesus, o caminho. Passemos por Jesus, que é a porta, como disse o Evangelho do domingo passado. Percorramos o caminho dessa vida pelo caminho que é o próprio Jesus. Que Deus te abençoe e te dê paz. Invoco sobre ti, sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, até uma próxima vez.